E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Mateus capítulo 17 e verso 5. Um muito bom dia, na graça, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é sábado, final de semana, no cristão se preparando para estar cultuando a Deus, para sair com a sua família. Tenha então aí um ótimo sábado, que o Senhor possa abençoar a tua vida nesse dia. E vamos para a nossa meditação. Estamos meditando no Evangelho segundo escreveu São Mateus. Hoje vamos meditar no capítulo 17 deste livro, né? E este capítulo ele é rico, né, no seu conteúdo teológico e prático. E então nós vamos ver aqui pelo menos três, né, estruturas, né, três capítulos desse livro. Nesse capítulo aqui, três partes importantes que nós podemos aprender dentro deste capítulo. E a primeira é a transfiguração de Jesus. No verso 1 a 8, este capítulo fala sobre a transfiguração de Jesus nesses versículos. Este evento ele ocorre 6 dias após a declaração de Pedro sobre quem Jesus era, né? Então Pedro diz em Mateus 16:16, Tu és o Filho de Deus. E a previsão da sua morte também. Jesus, em Mateus 16:21, Jesus fala que iria morrer. A transfiguração, então, ela serve como uma confirmação da identidade messiânica de Jesus. Interessante que Jesus leva Pedro, Tiago e João, e com isso ele destaca uma seleção interna de discípulos, sugerindo que essa experiência é especial e reveladora. Então são poucas pessoas que vão entender ou compreender Jesus nesse ponto de vista. A mudança na aparência de Jesus, em que seu rosto brilha como o sol e suas vestes se tornam brancas, simboliza a divindade de Cristo. A presença de Moisés e Elias ali representa a lei e os profetas, respectivamente, indicando que Jesus é o cumprimento de ambas as partes das Escrituras. Este episódio, então, aponta para a glória de Cristo e seu papel como cumprimento da revelação divina. A teologia enfatiza a soberania de Deus e a revelação progressiva, onde a transfiguração é vista como uma confirmação da missão de Cristo no plano da salvação. A segunda parte deste versículo trata da cura de um menino epilético, né? O texto fala lunático, do versos 14 a 21. Um pai angustiado, ele traz seu filho possesso a Jesus após os discípulos não conseguirem curá-lo. E este relato destaca a tensão que existe entre a fé e a incredulidade. Jesus critica a geração incrédula e em seguida cura o menino. A sua resposta sobre a falta de fé dos discípulos, no verso 20, ressalta a importância da verdadeira fé em Deus e da oração. A cura reforça a necessidade da dependência da graça de Deus. A ênfase na oração e no jejum reflete a importância central na teologia sobre a vida cristã como resposta à graça. O terceiro ponto deste capítulo 17 fala sobre o pagamento do imposto do templo, Mateus 17, 24 a 27. Jesus é questionado sobre o pagamento do imposto do templo. Ele usa este momento para ensinar sobre a liberdade e a responsabilidade dos filhos de Deus. Embora Jesus, sendo filho de Deus, estivesse isento do imposto, ele opta por pagar para não causar ofensa. O milagre do peixe que traz a moeda representa a providência divina. Esta passagem pode ser vista como uma ilustração da vida cristã em um mundo pecaminoso. O princípio de viver de maneira a não causar escândalo aos outros reflete a ênfase da teologia na vida ética e na responsabilidade social. A providência de Deus é uma doutrina central
que se manifesta na maneira como Ele cuida das suas criaturas. E quais aplicações práticas nós podemos aprender deste capítulo? A primeira aplicação é nós termos uma clareza da glória de Cristo. Os crentes são chamados a reconhecer a majestade de Cristo, não apenas como uma figura histórica, mas como Senhor e soberano que tem poder sobre a criação e salvação. Olhar para a glória de Cristo significa reconhecer que Cristo é Senhor atualmente, ainda hoje. Quando olhamos e quando contemplamos este capítulo, vemos que Jesus ele está operando na nossa vida ainda hoje, e a manifestação dele nessa transfiguração traz esta lição. Outro ponto importante para a nossa vida é a questão da fé e dependência. O relato da cura do menino nos ensina sobre a importância da fé e da oração. Os crentes são incentivados a buscar uma vida de oração e dependência da graça de Deus. Não existe outra maneira de nós falarmos com Deus sem ser através da oração, sem ser através de uma vida dedicada, de uma vida que realmente está interessada em fazer aquilo que agrada a Deus. E somente por meio da oração, do estudo da palavra, é que essa pessoa vai chegar lá. Um último ponto de aplicação é a responsabilidade ética. A questão do imposto que Jesus teve que pagar, lembra que, embora sejamos cidadãos do céu, temos responsabilidade como cidadãos neste mundo. A vida cristã deve ser marcada por uma ética que honra a Deus e ama o próximo. E essa é a relação. Então este texto ele nos dá pelo menos duas direções. Uma, como eu tenho que enxergar Jesus Cristo verticalmente, como que eu tenho que me relacionar com Jesus verticalmente, e eu devo me relacionar a Ele como o único Senhor, soberano de todas as coisas. E também o texto nos mostra como nos relacionar horizontalmente com o nosso próximo, com aquelas pessoas que estão carentes, necessitadas, também com o Estado, com minhas obrigações. Então, que nós como cristãos possamos dar esse exemplo e seguir a orientação do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Oremos. Pai Celestial, estamos na Tua presença neste momento, pedindo que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos faça espiritualmente mais forte e robusto ao contemplarmos a glória de Cristo e sabermos que Ele está presente aqui neste momento. Também oramos a Deus para que o Senhor nos dê autoridade e poder para repreender as enfermidades e as doenças. Pessoas que estão enfermas e doentes neste momento, que elas possam ser curadas através dessa oração e que a Tua boa mão possa conceder a vitória a elas, bem como, Senhor, também a providência, assim quando Pedro foi pescar e na boca do peixe tinha a moeda que poderia pagar os impostos. E assim o Senhor é o Deus que supra nossas necessidades. Nós agradecemos a Ti por isso e pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e nos vemos no próximo capítulo. Até lá, um ótimo final de semana para você e sua família.